Continuando nossa aula sobre cladística, nessa etapa aqui nós vamos discutir um pouco mais sobre os processos de codificação. E nesse componente da aula a gente vai definir para vocês o que são caracteres, estados de caracteres, séries de transformação e os termos associados com esta etapa da inferência cladística. Tudo bem? Muito bem. Olha só. O caráter, como definido por Henning inicialmente, era uma série de transformação, certo? Uma série de transformação de quê? De conjuntos de condições mutuamente exclusivas. Ou seja, em termos práticos, eu vejo as linhagens, vamos pensar no olho verde e no olho rosa, né? Eu vejo linhagens com olho verde, linhagens com olho rosa, eu acho que houve uma transformação entre esses dois conformações durante a evolução, então o meu caráter seria o olho, né? E o conjunto de condições mutuamente exclusivas seria o olho verde e o olho rosa, tá? Estados de caracteres, eles são indivíduos históricos, eles estão restritos no espaço e no tempo, da mesma forma de qualquer indivíduo relacionado com linhagem biológica, certo? E a partir do momento que eu defino um caráter e seus estados de caráter, eu estou assumindo que existe uma ligação histórica entre esses estados de caráter, que houve uma transformação de estados ao longo da evolução, tá? Lembrando que caráter é sinônimo de série de transformação. Então eu vou dar um exemplo para vocês e explicar um pouco da síntese de como vocês devem formular os caracteres, né? Então aqui eu tenho esse conjunto de observações, certo? Então o caráter ele deve se referir à localização, à variável, ao qualificador e à declaração do estado de caráter, certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês. O meu caráter número 1 são os olhos e a sua coloração. E eu identifico dois estados ali, olho verde e olho rosa, certo? Esse caráter é um caráter que nós chamamos de caráter binário, certo? E eu transformo a minha observação numa matriz assim, onde a coluna, o caráter 1, tem os estados 0 e 1, representando, respectivamente, os olhos verdes e os olhos rosas, certo? Ele é binário porque ele tem dois caracteres. O próximo caráter é a cabeça, a mancha dorsal. Eu estou me referindo a essa mancha dorsal aqui. De novo, um caráter binário, onde eu identifico linhagens que possuem a ausência dessa mancha e uma linhagem com a presença. E eu escolho 0 ou 1, certo? Eu pego o meu próximo caráter, esse caráter é um pouco diferente nessa série de transformação, ele se refere ao tórax, à pigmentação postero-dorsal. Postero-dorsal é posterior-dorsal, essa conformação aqui. Eu identifico três estados de caráter, certo? Esses três estados de caráter, eles são, porque são três estados, o caráter é considerado multiestados, certo? Então eu atribuo 0 para uma conformação, 1 para outra conformação e 2 para outra. Não existe nenhuma lógica nessas atribuições. Eu posso chamar qualquer um de 0, qualquer um de 1, qualquer um de 2, certo? O próximo caráter é um caráter binário. Eu estou me referindo à pigmentação anterolateral do tórax. Eu observo essas manchas aqui e não observo aqui. Um está ausente, outro está presente. O caráter 4 é um caráter binário. E assim por diante. Eu vou seguindo e criando, então, a minha matriz de dados, certo? Que é nada mais, nada menos do que a minha matriz de transformação, certo? E aqui eu cheguei ao fim da minha matriz de transformação com o caráter número 12. Então, esse é o processo de codificação. Para cada uma dessas colunas, eu tenho uma hipótese de que ali existe uma coisa que possui componentes que estão ligados historicamente, ou seja, é um caráter que possui estados de caráter que ao longo da evolução eu presumo que houve uma transformação, cuja direção eu desconheço nesse momento. Tudo bem? Então, isso é o que é uma matriz de transformação. Então, no processo de codificação, eu passo pela compilação dos dados observacionais, a definição de caráter e estados de caráter, ou a definição de série de transformações e estados de caráter, e eu codifico isso numa matriz de dados, resultando numa matriz de transformação. Muito bem? Notem que a coisa não é tão objetiva assim, né? Então eu estou dando dois exemplos aqui. O primeiro deles é a coloração do olho, né? O caráter número 1, ele é binário, ele é basicamente trivial de se codificar. Mas o caráter 3, ele pode ser um pouco mais complicado. Porque eu estou assumindo três estados de caráter, eu posso decompor isso
E eu vou mostrar isso logo adiante. Mas o que é importante aqui, de novo, é que eu estou assumindo que houve transformação nesses estados de caráter. Olha o caráter 3, como eu codifiquei inicialmente. Eu poderia ter codificado, ao invés de assumir que toda essa coloração está evoluindo conjuntamente, eu posso decompor isso, como eu fiz. Né? Então, o caráter número 3, ele explica isso dessa forma. Eu tenho o caráter 4 me referindo à pigmentação anterolateral e eu tenho o caráter 5 se referindo ao caráter anterodorsal. Tá? Eu poderia colocar tudo isso num único caráter, certo? E esse seria um caráter X, onde eu teria o tórax com padrões de colorações diferentes. Notem que aqui eu passo a ter uma única evidência, né, porque eu estou assumindo transformação de um único estado de caractere, e aqui eu tinha decomposto isso em 3. Então, esse conjunto que a gente monta de estados de caráter, ele é abstrato, ele é subjetivo, certo? A única coisa que a gente tem como padrão é o fato de que se eu encontro uma linhagem com 2 estados simultaneamente, daí existe algum problema na definição de estados de caráter. Tudo bem? Muito bem. São duas coisas, alguns termos relacionados com série de transformações, certo? A série de transformação é considerada não ordenada quando eu assumo que não há nenhum direcionamento e nenhuma ordem nesses estados. Ou seja, eu posso começar no 0, passar para o 3, passar para o 1, passar para o 2. Posso começar no 2, passar para o 0, do 2 passar para o 3, passar para o 1. Ou seja, todos esses padrões de transformação aqui são permissíveis na minha concepção de caráter. Em alguns casos, alguns pesquisadores sugerem que eu deveria ordenar os caracteres. Aqui o caráter está ordenado. Então, uma série de transformação ordenado é uma série de transformação que presume ordem de transformação. Eu não estou direcionando ela ainda. Eu estou simplesmente dizendo que a ordem dos estados é 0, 1, 2 e 3. Tá? Vamos supor, pequeno, médio, grande, gigante. E eu estou assumindo que isso aqui, ou se eu cheguei de 0 para 2, eu tenho que ter passado por 1. Então contam duas transformações. Se eu transformei de 0 para 3, isso significa que eu passei por 1, por 2 até chegar a 3, porque existe uma ordem assumida a priori. Eu pessoalmente acho desnecessário. Eu acho que a gente deve considerar todos os caracteres ou as séries de transformações não ordenadas e deixando que a análise revele se existe ordem nesses estados de caráter. Uma outra restrição um pouco mais severa é você assumir que você já conhece o direcionamento da transformação. Então, quando eu sei o direcionamento da transformação, eu digo que essa transformação está polarizada, série de transformação polarizada. Ou seja, eu sei de onde ela saiu, por onde ela passou e onde ela chegou, certo? E a gente vai ver que isso acontece numa etapa posterior da minha análise, mas eu posso assumir a priori isso. Então, esses termos são termos que são relacionados com série de transformações em estados de caráter, tá? Séries não ordenadas, séries ordenadas e séries polarizadas. Muito bem? Então, isso fecha a aula, esse componente da aula. E agora a gente vai discutir uns outros componentes relacionados com a parte de seleção de hipóteses filogenéticas.